Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si. Olá, muito bom dia. Cá estamos nós para mais um Matinais. Matinais significa conversa e é isso mesmo que vamos fazer nos próximos minutos. Comigo eu tenho em estúdio António das Neves Martins, ele que é o autor do livro, que já está exatamente aqui também à minha direita e que se intitula Figuras e Charlas de Aire. Bom, figuras e charlas de aire, se calhar alguns já pensaram, mas o que é que afinal quer dizer charlas? É isso que vamos perceber com o meu convidado. Sr. António, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje para nos falar deste seu livro. E eu começava exatamente por aí, por este título tão sugestivo, Figuras e Charlas de Aire. Charlas, Sr. António? Charlas, precisamente com o sentido de conversas populares, muitas vezes jocosas, que é essencialmente o filão que se explora no livro, é precisamente uma certa comicidade, uma rusticidade de costumes e a boa disposição natural das gentes da Aire. O Sr. António é natural de Boleiros, aqui a freguesia de Fátima. O que é que o motivou a escrever este livro? Um grande amor e respeito por todos quantos são da Aire, por todos quantos morejaram nestas terras, já partiram. É essencialmente uma homenagem através da simplicidade e daquilo que é genuíno e imanentemente popular. Este foi um livro que, no fundo, retrata um bocadinho algumas partes importantes da história de Fátima que poderiam perder-se se não fosse registado. Também, e sobretudo, o caráter da ruralidade, cada vez mais arredio nos dias que correm, porque as pessoas apontam quase exclusivamente para as suas necessidades imediatas, que são absolutamente diversas das de outros tempos, e desses outros tempos procuramos essencialmente restaurar ou recuperar a sua genuinidade. Isso é que, de facto, me pareceu importante. Como é que foi o caminhar para nascer este livro? Foi um caminhar simples e, ao mesmo tempo, também de certa forma caricato, porque eu estava já aposentado, os meus colegas de docência do CEF convidaram-me para um passeio a Santiago de Compostela, claro que fui, e depois, após uma noite de diversão numa discoteca, acabei comigo mesmo a contar umas charlas, e eram precisamente charlas de aire. Os colegas acharam muita piada e disseram que aquilo não podia passar sem ser escrito. E então atrevi-me, quando tive algum tempo, já portanto nesta situação de reforma, digamos, com abundância de tempo e com um empurrãozinho da junta de freguesia. Eles é que me propuseram, de facto, de certa maneira, antecipar no tempo a escrita deste livro. E, portanto, foi juntando os textos. Exatamente. Isso já estava tudo na sua memória, Já estava tudo na minha António? cabeça. Sim, foi só uma questão mesmo de dar uma certa conexão interna, dividir por capítulos, salvo erro são 18, portanto 8 deles são figuras, tratamento mais alargado de figuras, e o resto é completado com charlas. Mas aviso já que, se fôssemos para o lado das charlas, podia perfeitamente, em vez de um livro, fazer uma trilogia ou mais. Quer dizer que há muitas charlas. Muita abundância. Já vamos aqui conhecer um bocadinho melhor o livro e todo este processo até ele chegar neste momento aqui à nossa mesa. Contudo, queria aqui perceber como é que a escrita chega à sua vida, Sr. António. Foi desde sempre? Como é que foi? A escrita para mim foi sempre um processo puramente instintivo. Acho que herdei do meu avô materno, que era uma pessoa que, pouco sabendo escrever, já dizia suas coisas ajustadas e com certo valor literário. Eu conheço-lhe até frases que, em vez de uma, têm, frases simples, 3 e 4 figuras de estilo. Portanto, e jogadas assim despreocupadamente. Eu penso que, de facto, herdei do meu avô essa faceta, e depois toda a minha vida foi um cultivar de escritas. Portanto, eu sou poeta, gosto de ser referenciado como tal, escrevo poesia, embora da mesma tenha uma visão muito particular, e a literatura foi aprimorando sempre ao longo do meu percurso de docência. Eu sempre gostei imenso de ensinar literatura.
Então, quando me situava, por exemplo, nos alvores da poesia trovadoresca, era um mundo de novidade para mim, sempre novidade. A literatura, mesmo que seja repetida, tem que ser nova sempre para nós. E é uma maneira de vivificar. Então, o meu gosto pela escrita é desde menino e fui escrevendo. Tenho 2 livros, 2 coletâneas de poesia publicadas, mas esgotadas. Tenho também uma tese de mestrado, mas aí porque fui obrigado, obviamente. E tenho agora este Figuras e Charlas Day. Portanto, é um percurso, feito da estimulação constante de um gosto natural. Há pouco dizia que, mas a poesia eu vejo-a de uma forma diferente. Que forma é essa, Sr. António? Olha, ainda agora tive a oportunidade de dizer isso no Festival Literário de Fátima, porque eu entendo que a poesia, nos dias que correm, parte de uma situação inicial de se dominar pouco o português, por parte de quem escreve, e esse pouco domínio da língua, como transporta o poeta, ou neste caso, na minha ótica, pseudo-poeta, imediatamente para um domínio do inconsistente. E aí a inconsistência torna-se geral e aquilo não diz nada. O poema não funciona. Para mim, esquecem-se rimas, esquecem-se ritmos de poema, que são muito importantes, e, sobretudo, as eufonias internas, à boa maneira, por exemplo, de Pessoa e de Torga. Isso é que é o verdadeiro canto poético. Para mim, entrar no domínio do inconsistente e não sair de lá, não funciona. A poesia tem que funcionar com o significado primeiro. Se o não tiver, não é poesia. Não é poesia. E se não tocar cá dentro, também não é. Exatamente, exatamente. Muito bem, então eu vou-lhe lançar o primeiro desafio desta nossa conversa, Sr. António, pode ser? Muito bem, pode ser. Muito bem, então, este livro escrito pelo Sr. António, e não é só escrito, o livro também está ilustrado, tem algumas ilustrações e são originais, porque elas foram feitas pelo próprio autor, pelo Sr. António, como esta, por exemplo, que está aqui já à mão. Mas o desafio que vou fazer ao Sr. António é... porque o livro Figuras e Charlas de Aire começa com um poema. Um poema que tem assim um nome comprido, mas que eu, já por acordo aqui com o Sr. António, vamos só ficar pelo facto de ele ser um poema preambular. E vou desafiar o Sr. António a recitar-nos aqui este poema, pode ser? Então vamos lá. Este poema, ao ser escrito, teve um objetivo. Portanto, digamos que é a linha estruturante da feitura do livro, porque parte de uma temporalidade recuada, onde as pessoas eram naturalmente simples, humildes e bem dispostas. Portanto, eu vou recuperar essa temporalidade antiga para, de certa maneira, a fazer contrastar com os tempos odiernos, muito mais artificiais. Fátima no dialbar do século XXI. É urgente esta breve introspeção, tomar o pulso ao nosso coração sem medo nenhum, extirpar o âmago da nossa alma serra. Se esta alma fatimense ensinou o terço ao mundo, se a nossa fé nos diz rogai por nós, se em nossas veias pulsa o sangue velho dos avós, rasguemos o ventre da terra e abramos esse sacrário profundo que mora dentro de nós. Ser filho de Fátima é ser santo, é ser eleito, é ser ungido. É um estigma do Altíssimo ter nascido nos contrafortes desta serra Pinho, onde o pão, o azeite, o vinho se amassaram de amarguras nas labutas resolutas de vidas sempre tão magras, nas lavras continuadas de gerações e gerações a combater a famélica magreza do verbo empobrecer. Eles foram os flagelados do vento norte, mas tiveram uma alma grande e pura, e a sina da pouca sorte multiplicou-se-lhes em fartura à porta infra da morte, porque eles tiveram uma alma grande e pura. Nós, os de hoje, os de agora, destilações do progresso, que temos tudo na hora, o pacotinho de gresso, a tal batatinha de hora, onde pusemos nós a alma dos fatimenses de outrora. Imediatismos, consumismos, cenobismos, transações comerciais, capitais e outras tais, correrias loucas, loucas demais, não correrão connosco ao fim e ao cabo, a cair na tentação de vender a alma ao diabo?
Eles tiveram uma alma grande e pura. Sobre eles jorrou a paz dos azinhais. Foram abençoados nos amores, namoraram as cachopas nos portais, dançaram o vira dos pastores, que importavam mais naquele tempo em que todo o seu destino era a longura de coar o firmamento com a sua alma pura. Isto dá vontade de fazer isto. Palmas para o Sr. António. Foi fantástico, Sr. António. Obrigado. Um poema Muito obrigado. fabuloso, diria eu, que nos disse aqui que faz o percurso daquilo que é este livro. Mas também, por aquilo que acabámos de ouvir, nos faz o percurso daquilo que é uma história centenária e que levou um lugar chamado Fátima para as ribaltas do mundo. Sem dúvida nenhuma, Fátima, essencialmente, para mim, é espiritualidade, ou deveria ser espiritualidade, mas uma espiritualidade coada por décadas, para não dizer séculos, de uma fé enraizada nas pessoas. Isso é que é importante. Eu próprio, aqui nas charlas, entre aspas, também brinco com o sagrado. O sagrado na boca do povo, fora do templo, pode perfeitamente e naturalmente ser conversado. E até motivo, não de ridículo, de risível, que é diferente. Em termos deste livro, há pouco dizia que teve também uma espécie de empurrão, de desafio Sim, da exatamente. parte da junta de freguesia. Foi o parceiro para hoje termos este livro aqui na mesa? Foi o parceiro decisivo, seguramente, porque eu escrevê-lo-ia, em qualquer dos casos, só que não seria para já. Porque eu sou uma pessoa que gosto, nesta fase da minha vida, de me aperceber que vivo o mais devagar possível. Porque o poema falava em correrias, imediatismos, snobismos, nada disso me interessa. Gosto mais da paz das azinheiras, gosto de olhar para as minhas cabras, para as minhas galinhas e coelhos, tudo isso me dá uma paz que para mim é sacrossanta. Portanto, escrevê-lo-ia sempre, mas a Junta de Freguesia abreviou o tempo de escrita. Sobretudo a intervenção de um meu ex-aluno, que é um dos membros do Executivo, Tomé Vieira, também um fatimense da Giesteira. Ele é que, de certa maneira, ele, o Jorge Russo e o Humberto, me deram o tal empurrão pelas costas, como eu digo, que foi, de facto, essencial para que eu escrevesse já. Em termos daquilo que acabámos de ouvir, deste poema, se ele é, por assim dizer, a coluna dorsal deste Figuras e Charlas de Aire, significa que quem ler este livro vai ficar a conhecer aquilo que é a parte mais rica da história de Fátima, que tem que ver com a oralidade, mas que neste momento está agora para sempre postrada no papel. Sem dúvida nenhuma, a Fátima profunda deve ser buscada, se quisermos, na alma do povo, não noutro sítio. É evidente que também no domínio do divino, do sagrado, ela radica, mas sempre através de uma aura popular. Portanto, o povo mestre da vida, ele é que de facto encerra em si próprio, portanto, as vitalidades, as forças necessárias de um discurso religioso. E é aí que eu vou buscar, é aí que me situo. Antes de passarmos aqui a uma outra parte da conversa, o segundo desafio, porque sei que até tem aí algumas partes separadas em relação a algumas charlas e alguns pequenos textos que compõem este livro. Obviamente que não vamos estar aqui a divulgar o livro todo, claro que não. Vamos só aqui levantar mais um bocadinho e aguçar um pouquinho o apetite, entre aspas, lá em casa, para a leitura deste Figuras e Charlas de Aire. E convido o Sr. António a mais uma leitura. Vamos lá. Meu padrinho Jacinto da Esperança, o Flores, durante muito tempo comercializou calçado nas feiras. Certa vez, numa das últimas de Boleiros, apareceu-lhe um cliente com cara de ser um bocadinho pacóvio, a solicitar umas botas de trabalho. E queria daquelas bem ferrudas, à antiga portuguesa, com rastro de pneu e todas em forte e bom cabedal. O padrinho solicitou-lhe o número de calçadura, ajeitou-lhe um mocho para se sentar e entregou-lhe o par de botas para estas experimentar convenientemente.
Entretanto, virou costas para atender outras pessoas e deixou das botas a desenrolar a sua cena exclusivamente por conta própria. Passou tempo bastante e o padrinho inquiriu o homem. Então, já as calçou? Já! Levantou-se e bateu os pés com força no chão. Só lhes acho um defeito. Parecem-me um tudo nada apertadas. O padrinho mirou-lhe os pés e disse-lhe: "Ó homem, então você não vê que as tem calçadas às avessas?" O homem, incrédulo, olha bem para as botas e replica anuindo: "Pois tenho, à reporra e logo as duas." Muito bem. E isto vai retratando, no fundo, a vivência das gentes de Fátima. Claro, sem dúvida nenhuma. Quando há pouco Sr. António dizia e falava da espiritualidade de Fátima, olhando um bocadinho também ao ano em que estamos, a terminar aqui as celebrações de um centenário, que é que lhe fica desta mensagem deixada aqui a 3 simples crianças num lugar perdido neste Portugal, não é? Chamado Cova da Iria, que ninguém sabia muito bem o que era, nem onde era, mas que neste momento o mundo inteiro olha para nós. Fica-me a simplicidade da própria mensagem e em todo este roteiro de comemorações fica-me o espetáculo que a minha filha Cláudia Martins, e o meu genro Rafael Carriço realizaram a pedido do Santuário de Fátima, no dia em que o sol bailou, que além de duas apresentações aqui em Fátima, esteve uma semana no Tivoli, em Lisboa, com casas praticamente sempre esgotadas. Foi um espetáculo inolvidável e, através dele, portanto, a mensagem de Fátima para mim, queria eu dizer, adquire um novo sentido. É uma revitalização da mensagem. Foi um momento marcante deste centenário? Sem dúvida nenhuma. Esteticamente, para mim, eu posso considerar, porque também me jogo muito no mundo das artes, posso considerar o espetáculo inolvidável e um espetáculo de emoções. Muita gente da família Marto, veio ter com a Cláudia e com o Rafael e dar-lhes os parabéns por terem conseguido produzir aquela maravilha. Figuras e charlas de ar. No final de cada um que quiser ler este livro, Sr. António, o que é que gostava que ficasse? Olha, gostava que ficasse o que já ficou para 2 leitores que me deram o testemunho, que o livro tinha sido para eles como que uma enorme terapia de estados depressivos em que se encontravam. Um foi o grande pintor aqui da Machieira, Jacinto Luís, que é um dos mais consagrados a nível nacional, que andava num período difícil, porquanto lhe tinha falecido há relativamente pouco tempo um irmão, e ele, entrado em depressão, disse que foram os únicos momentos que conseguiu de riso hilariante, e já leu o livro 2 vezes, detendo-se em algumas frases, às vezes por minutos. Outro eco que eu tenho bastante presente, o de um amigo que teve a amabilidade de escrever um artigo lindíssimo para o Jornal da Batalha, a dizer bem-ajas e congratulando-se com esta obra e com todo o seu conteúdo. Para terminarmos aqui a nossa conversa, Sr. António, vamos ficar só por aqui ou já temos projetos de futuro aí a ruminar nessa cabeça? Sim, sem dúvida nenhuma. Como falámos aqui também bastante no centenário, falámos obviamente também em Nossa Senhora, e se não fosse Nossa Senhora não estaríamos aqui certamente neste contexto. Eu tenho a intenção de escrever ao longo do próximo ano uma coletânea de poemas marianos. Portanto, é a minha homenagem sentida à Nossa Senhora, que ela me possa guardar para mim também um lugarzinho no céu, porquanto, a pedido dela, também fiz os meus 9 primeiros sábados de cada mês seguidos e muito mais. Recordo-me que vinha de Boleiros a pé, com
com a catequista que era a chamada Gracinda, a tia Gracinda, que conduzia uma caterva, entre aspas, de crianças para rezar a Nossa Senhora na Igreja Matriz de Fátima. Mensagem final lá para casa. Para casa, felicidade sempre, boa disposição e que nunca nos esqueçamos que o povo é realmente genuíno e inultrapassável naquilo que expressa. Muito obrigada por ter vindo, Sr. António. É assim então que chegamos ao final da nossa conversa. Figuras e charlas de aire, é o livro então de António das Neves Martins. É um livro descontraído, mas que registra a história daquilo que é, no fundo, a nossa graça popular, que se não ficar nestas páginas poderia perder-se para sempre. Assim, já não se perde. É o final deste Matinais. Tenha a continuação de um excelente dia. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.